Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Olhando para a primeira página do jornal que eu já não leio com tanta confiança quanto lia no passado, eu percebo que Trump mudou e ampliou o prazo de isolamento. Antes, o presidente Donald Trump dizia que o rumo que tinha tomado, a orientação, era de isolamento social nos Estados Unidos até 30 de abril. Com isso, ele desistiu da ideia de normalizar o comércio até domingo de Páscoa, dia 12, como havia prometido. Outra notícia que diz respeito ao assunto fala sobre o ministro Paulo Guedes afirma, se verdadeira for a manchete que estou lendo, como cidadão, eu quero ficar em casa. Ele é ministro do governo Bolsonaro. Ele também acha que é bom o isolamento social. Deixa subentendido na manchete o texto da informação do jornal, no qual não deposito confiança, mas é o que tenho aqui para ler, em videoconferência promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, o ministro Paulo Guedes da Economia disse que a linha de equilíbrio entre saúde e economia é difícil. Eu, como economista, gostaria de pudéssemos retomar a produção. Eu, como cidadão, ao contrário, já quero ficar em casa, afirmou. Em outro momento, em desafio ao ministro da Saúde, Mandetta, Bolsonaro foi às ruas em Brasília. E ele, Jair Bolsonaro, visitou estabelecimentos comerciais, cumprimentou populares em meio a aglomerações, fez selfies. A saída aconteceu um dia após o ministro Luiz Mandetta da Saúde pedir que a gravidade da pandemia do novo coronavírus não fosse menosprezada. O povo quer trabalhar, disse o presidente. Ele afirmou que estava com vontade de baixar decreto liberando o trabalho para todos. Muito bem, vocês podem perceber que há uma confusão. É, se existe necessidade de ficar em casa, o governo deveria mais ou menos pensar unanimemente. Eu até pouco tempo atrás eu tinha a ideia de que cada um tinha o direito a ter a sua própria opinião dentro de um governo que pudesse mostrar uma certa unanimidade. Em outra manchete que tem, fala que há superlotação em casas. Muita gente não tem casa, mas como é obrigado por determinação das autoridades, elas estão se aglomerando dentro de residências. Onde havia espaço para ficar 5, estão 15. Uma manchete que está trazendo esta informação fala que isso está acontecendo no estado mais rico do país, o estado de São Paulo, o que induz a gente a pensar para perguntar como estará acontecendo essa situação de ficar em casa em locais de municípios mais pobres, menores, e estados que não têm nem um terço da renda do estado de São Paulo. Na Itália, o vírus matou mais de 50 médicos. Não me parece ser uma notícia mentirosa e nem me parece também que isso tenha passado por uma espécie de crivo do redator do jornal O Estado de São Paulo, que é o exemplar que estou mencionando aqui neste momento. A Itália, com 6,4 mil médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, contaminados com o coronavírus. Desde o início da pandemia, 51 médicos morreram. 51 é um número expressivo. Fomos enviados para a guerra sem nenhuma proteção, escreveu Irving Mussi em carta publicada sobre a morte de um colega médico. Eu pego esta informação para dizer: nosso país é um país que não chega a ser nem interessante. Embora eu goste do Brasil, eu vivo no Brasil, eu aprecio o Brasil, eu conheço muito pouco do que eu deveria conhecer do Brasil.
Eu percebo que nós somos relaxados até nestas questões fundamentais. Nós gastamos trilhões de reais nos últimos 20 anos com as verbas destinadas para o Ministério da Saúde. Não, eu não errei, não. Trilhões de reais foram enviados, foram dados, foram colocados nos orçamentos pelos políticos, pelos representantes que vocês elegeram, para o Ministério da Saúde ser o providenciador de condições de saúde para o Brasil. Pelo que estou percebendo, pelo que estou notando, pelo que percebo em relação à tentativa de fazer empresas brasileiras fabricarem respiradores, ventiladores para colocar nas UTIs, eu subentendo que as UTIs não têm esses respiradores e os elementos adequados para que se constitua e se possa chamar de verdadeira UTI. Olha o que aconteceu de dificuldades que eu ainda não sei se foram superadas no Hospital de Ibirama. Falavam que iam inaugurar e inaugurar uma UTI que não tinha UTI. A UTI foi inaugurada e não foi inaugurada. Foi inaugurada e, na verdade, não havia UTI. Olhem a questão da Copa do Mundo. Olhem os estádios que foram construídos. Façam fotografias e vejam como eles estão. Eles foram construídos tão rapidamente que nem deu tempo para curar o concreto feito, com desenhos muitas vezes bonitos. Eles estão permitindo que a chuva caia dentro da arquibancada. Há 3 casos em que isso está ocorrendo. Estádios monumentais, que vendemos para o mundo uma ideia de organização, de capacidade que não tínhamos na verdade. Olhem os próprios adequados para as Olimpíadas que foram realizadas no Brasil. Nós não tínhamos dinheiro para nada disso, foi tudo dinheiro que se transformou em fumaça. Fumaça que permitiu construção de pistas, ginásios, locais que estão em desuso no dia de hoje. Nós não tínhamos hospitais já naquela época, nós já não tínhamos UTIs, mas a irresponsabilidade governamental, que dizer isso agora ou não dizer pouca diferença faz, é uma irresponsabilidade que eu considero criminosa. Em qualquer outro governo de um país mais cuidadoso, mais responsável, essas pessoas deveriam ser mandadas para a cadeira elétrica. Nós hoje estamos tendo pouca capacidade para atender as pessoas e os mortos que estão aparecendo por falta de respiradores. Então, como fez Hitler na guerra, que obrigou os empresários que fabricavam geladeiras a transformar suas fábricas para construir asas de planadores ou tanques ou canhões, da mesma forma estamos fazendo empresas que fabricam motores vendidos no mundo inteiro e conhecidos a fabricarem respiradores, a fabricarem ventiladores para colocar em UTIs. A solução de emergência é uma solução criativa e ela pode levar a outras soluções que posteriormente serão um exemplo para a nossa nação, que é considerada subdesenvolvida ao olhar o que estamos olhando hoje. Mas será que nós não conseguimos fazer com que a raça de políticos, que são os governadores, são os prefeitos, são os vereadores, são os deputados, são os senadores, são os ministros, hoje uns, amanhã outros, todos eleitos por nós, e quando não foram eleitos por nós, houve uma gritaria imensa, porque falavam que os militares não conseguiam fazer o que deviam fazer. Será que nós não temos consciência de que antes do estádio de futebol nós precisamos ter hospitais com 10 UTIs, precisamos ter UTIs neonatais, precisamos ter ventiladores, precisamos ter respiradores, quase que como ferramentas, estragou uma, tem outra no almoxarifado? Não é isso que está acontecendo.
Não adianta eu ter amargura na minha forma de falar. Não é suportável encontrar alguém que fale sobre o óbvio ululante que está por aí acontecendo. Mas abrindo o jornal, a gente percebe quem tem juízo e quem não tem. De um lado, eu vejo o presidente da República, ele enfrentando o próprio ministro, desobedecendo às ordens que por aqui a Polícia Militar está fiscalizando, que as pessoas não devem se reunir, não devem fazer confrontação com as ordens dadas. De outro lado, eu vejo o ministro Mandetta fazendo uma manifestação para que tomemos cuidado, para que não nos unamos. Até um juiz cujo nome neste momento não lembro, ele disse: Bom, agora eu me confundi, eu não entendi mais nada. Porque se de um lado está sendo flexibilizada a ida das pessoas às ruas, como está acontecendo, pode ir à Caixa Econômica, pode ir aos bancos, pode ir às lotéricas, né, tomando cuidado. De outro lado, o presidente da República está surpreendendo, porque ele simplesmente, ele agora toma cuidado para que ninguém o esfaqueie ou dê tiro nele e em quem o acompanha. De outro lado, ele está enfrentando normas que aqui, por exemplo, a Polícia Militar tem que fiscalizar. É um país difícil de entender. Se nós olharmos bem, este juiz, cujo nome eu estou omitindo por não me lembrar do nome dele neste instante, ele está dizendo que agora eu me perdi, eu não sei o que fazer. De um lado, o presidente fica na frente de todo mundo, sai, vai visitar reuniões, cumprimenta, abraça, ele faz uma provocação, ele reafirma que é realmente uma gripezinha. Da mesma forma como no passado, o Luiz Inácio da Silva, bêbado e ladrão, ele dizia abertamente que a crise que estávamos vivendo na época, que deixou a Bolsa em situação precária, desvalorizou o real, o dólar foi lá em cima, aquilo era uma marolinha, era uma marola, não era marola não, era uma marolinha. O presidente Bolsonaro vem e diz repetitivamente, usando um termo no diminutivo, de que nem gripe é uma gripezinha. Bom, deste jeito como nós estamos vendo as coisas, metade das grandes empresas na Bolsa de Valores tem caixa para até 3 meses. Se uma empresa grande tem caixa para 3 meses, eu pergunto para vocês: quanto é que vocês acham que tem de caixa uma empresa pequenina aqui na nossa região do Alto Vale? Qual é a caixa que tem em dinheiro para sustentar a movimentação da firma, da companhia, que pode ser uma pequena, microempresa, uma média empresa? Se as que estão na Bolsa têm caixa para 3 meses, para tocar o negócio e ir adiante sem demitir, suponho eu, as pequenas empresas não têm caixa nem para 15 dias. Encerro este comentário dizendo que ficou complicado a gente concluir o que se estabelece como sendo da autoridade e o que se estabelece como sendo alguma coisa decorrente do tipo de coragem que a gente tem que enfrentar no dia a dia, pois que outras pessoas de outros modos, de outras formas, com outras doenças, estão morrendo no Brasil afora. Não sei em que quantidade, porque não há estatística dessas outras pessoas com AIDS, por exemplo, mas existe. E ela é terrível. Mas, como é terrível, foram escondidos os dados. E os dados não são mostrados como são mostrados os dados da pandemia atual, que nasceu, cresceu, foi mantida, engordada e exportada para o mundo inteiro desde a China, de Wuhan. Mas engraçado, em Beijing, Pequim, não há essa gripe.
não dá para ter ideias claras a respeito como eu deveria ter para conversar com vocês. Edson de Andrade, para a Jovem Pan News Difusora.